Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho a honra de entrevistar a doutora Cristine Muniz. Ela é médica ortopedista, especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, com mestrado e doutorado em ciências médicas cirúrgicas e pós-graduação em medicina esportiva. Doutora Cristine, muito prazer recebê-la, um privilégio. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu estar aqui com você, Diego. Que bom, que bom. Como é que está a estadia em São Paulo? Você veio aqui para... Super por bate e motivos volta. profissionais. Isso, eu vim dar uma aula, eu e o meu marido vamos dar uma aula. Que legal. E qual é o tema da aula? A gente vai falar de osteoartrite, Uau. que é comumente conhecido por artrose. Eu vou falar de anti-inflamatório e ele vai falar de nutracêuticos. E o seu marido, como você falou no episódio anterior, é o seu principal incentivador, né? Isso, então vocês vão fazer a combinação perfeita aí. Literalmente a casadinha. Que bom. A gente vai falar nesse podcast sobre as suas especialidades, né? O que você vivencia ali no consultório. E eu quero começar com a doença do manguito, né? Que é a dor no ombro, basicamente ali pro leigo, né? E eu sou leigo no assunto. Mas explica um pouco como funciona, é uma patologia, quais são os tratamentos necessários, quais são as causas ali que um paciente pode identificar. Explica para nós, por favor. Tá. Então, a doença do manguito rotador, a dor no ombro, ela é uma doença extremamente comum, mais comum em homens, no membro dominante, ou seja, no braço que você usa mais, principalmente se você for mais trabalhador braçal ou atleta de um esporte de lançamento, de arremesso, por exemplo, tá? O desenvolvimento dessa doença está relacionado ao envelhecimento. Então, normalmente, nas pessoas entre 20 e 40 anos de idade, é comum que tenha, quando a pessoa vai ter esse problema, é comum que tenha a conhecida bursite. Ela que seria o começo na história natural da doença do manguito rotador. Dos 40 aos 60, geralmente essa doença progride para a tendinite, que os tendões, o que é o manguito rotador, né? São os tendões que recobrem a cabeça do húmero e que são responsáveis pelos movimentos específicos do ombro, tá? E aí, a história começa com a bursite, que seria uma sinalização inicial do processo inflamatório, e depois, com a progressão, o tendão começa a ficar fragilizado, inflamado, e o tendão ela é uma estrutura que tem pouca vascularização, chega pouco sangue. Consequentemente, quando ele inflama, ele demora muito a desinflamar. E essa tendinite, quando ela fica por tempo prolongado, esse tendão vai sofrendo fissuras, vai ficando desgastado e chegando até o terceiro e último estágio da doença, que é quando ele se rasga, tá? E aí, um tendão rasgado, normalmente acontece em pessoas acima de 60 anos, chegando a ter uma frequência muito grande em pacientes acima de 80 anos. Ou seja, doutora, quer dizer que todo mundo vai ter tendão rasgado? Não. Depende da história familiar. A genética, ela importa muito. Se você tem um irmão, um tio, um pai e mãe que operou o ombro, você tem muito mais chance de ter um tendão que se rasgue, que venha a ser cirúrgico, ou seja, você precisa ter mais cuidado ao longo da vida. E depende também do uso que você dá. Então, com algumas medidas que você proteja mais o ombro, evitar trabalhar com o braço para cima, evitar dormir com o braço para cima, e isso são medidas que favorecem, além, obviamente, de uma alimentação saudável, que favorece tudo, né? E a prática regular de atividade física para ganhar musculatura, mas sempre com essa consciência de não sobrecarregar a articulação, tá? Isso nós estamos falando de a doença degenerativa, a doença do envelhecimento, né? Entretanto, em alguns casos, os tendões do manguito, eles podem sofrer lesões por trauma. E aí, nesses casos, essa é uma lesão eminentemente cirúrgica. Quando o tendão se rasga por acidente, ou seja, ele não era um tendão doente, aí, normalmente, em todos os casos, ele será cirúrgico. E o tempo de recuperação é rápido, é mais demorado? A gente brinca que é melhor, às vezes, dependendo quebrar um osso do que rasgar um tendão. Porque como o tendão ele tem pouco sangue, né, tem pouca vascularização, ele também demora muito mais a cicatrizar. E olha o que acontece. O tendão, ele se rasga do lugar de inserção dele, que a gente chama de footprint. Esse arrancamento, a cirurgia, quando a indicação é tratamento cirúrgico, é trazer de volta ele para o lugar e pregá-lo para que ele cicatrize. Então, você está querendo fazer uma cicatriz entre duas estruturas diferentes. E aí, essa cicatrização, ela tem um tempo próprio, tá?
Normalmente as pessoas que precisam operar ficam de 4 a 6 semanas imobilizados de tipoia e depois disso vão iniciar a reabilitação com fisioterapia. A fisioterapia para ganhar inicialmente amplitude de movimento e depois força. E a gente considera que depois de 6 meses é que de fato essa cicatriz está madura o suficiente para a maior parte das práticas esportivas, por exemplo, até para fazer musculação. E aí pegando leve também, né? Quando retorna, aí já é todo um processo ali de readaptação. Isso, começa pegando leve, até que depois a força retorne, o músculo volte ao normal, porque tudo isso é que a gente quer, que o tendão cicatrize, porque é o tendão que conecta o músculo ao osso, ou seja, o músculo precisa estar forte, o osso precisa estar bem, mas é o tendão que faz essa conexão. E tem algum sintoma específico que o paciente ele consegue identificar? Por exemplo, aconteceu comigo, né? A gente estava até conversando antes, que eu estava treinando ali normalmente, talvez não tenha aquecido, mudança climática, estava fazendo muito frio no dia, e eu senti uma fisgada muito forte no meu ombro, que eu nunca tinha sentido. Eu falei, uau! E aí você vai tentando achar um movimento, mas você vê que aquilo ali só vai se agravando, né? Tem alguma identificação que o paciente consiga ter ali? Eu sei que cada caso é um caso, né? Não tem como a gente ser tão específico assim, mas que ele olha e fala assim, não, de fato eu preciso procurar um médico imediatamente, porque essa dor que eu estou sentindo é diferente de tudo. A doença do ombro ela é um pouco desafiadora nesse sentido para o paciente identificar, porque normalmente são sintomas de dor por tempo prolongado, que não melhoram com a fisioterapia, por exemplo, ou com o uso de medicação, mas normalmente há uma perda de força, só que ela é sutil. Então, perda de força para fazer os movimentos do dia a dia, leve perda de força, elas estão relacionadas a um tendão rasgado, tá? Então, a minha sugestão, sempre que você tenha mais de 2 meses, 3 meses sentindo dor no ombro, ainda que você não perceba perda de força, vale a pena investigar essa articulação. E quanto mais rápido, né, tomar a decisão dessa investigação... A gente consegue evitar, a gente consegue interromper a progressão dessa doença, que a gente chama de fases de Nier. A Nier foi um americano que conseguiu identificar essas peculiaridades da doença e estabeleceu essas 3 fases da doença, começando, que a gente chama de história natural da doença do manguito rotador. Começando só com a bursite, evoluindo para tendinite e eventualmente evoluindo para a lesão do tendão. E tem um quarto estágio que o Nier não falou, que é a artropatia do manguito rotador, que é quando o indivíduo desenvolve artrose secundária a um tendão que ficou rasgado lá há muito tempo e não foi cuidado. Então, no final das contas, quando a gente trata o ombro, o que a gente quer? Evitar que essa articulação adoeça. Quando ela adoece, tratar o mais precoce possível, justamente para evitar que cerca de 30% a 40% dos pacientes com tendão rasgado podem evoluir com a artropatia do manguito. Que aí é a doença que a gente chama terminal. Um ombro com artrose e sem tendão, a única saída para ele é prótese. Nossa, caramba. E que pode ser evitado se tiver um tratamento devido de forma antecipada, né? Perfeito. Ou até com a prevenção também, que é um assunto que você sempre aborda. Sobre as doenças ósseas, quais são as principais doenças? Tem algum caso assim que você costuma sempre receber no consultório, que a gente possa pontuar aqui na... Então, as doenças ósseas mais comuns são a artrose, como eu falei, não a artrose do ombro. O ombro não é uma articulação que frequentemente é acometida por artrose. As principais articulações de artrose são mão, joelho, quadril e coluna, tá? Essas são as articulações mais acometidas por artrose. E a osteoporose, que é super conhecida, né? Que é o enfraquecimento da estrutura do osso, que é muito comum em mulheres após a menopausa, tá? Só que eu não trato as outras articulações, então, consequentemente, a osteoporose não é uma coisa do meu dia a dia. Então, hoje, como subespecialista, eu acabo realmente fazendo um consultório praticamente de doenças do ombro, cotovelo e, às vezes, da mão. Perfeito. E quais são as principais cirurgias que você geralmente desenvolve? Toda semana eu opero um tendão do manguito rotador rasgado. É muito comum, né? Então, quando a gente pega, e aí uma coisa importante de chamar a atenção é isso, quando a gente pega um tendão rasgado no estágio precoce, que essa lesão é pequena, o resultado é de retorno completo à função, tá? Com recuperação total das atividades das funções para a prática esportiva que a pessoa quiser.
Quando essa lesão ela não é tratada precocemente, quando a gente passa a tratar lesões maiores, o tendão é de menor qualidade, o músculo já perdeu força, consequentemente, a gente tem uma doença mais difícil de ser tratada com resultados inferiores. Então, se você já ouviu alguém dizendo assim, eu conheço alguém que operou o ombro e não ficou bom, provavelmente porque essa pessoa foi tratada de uma doença mais tardia, consequentemente o resultado é inferior mesmo. Entendi. Cada caso é um caso, né? E sobre as lesões esportivas, né? A gente está vivendo aí o boom do beach tênis, né? De novos esportes, e aí eu penso que existem as pessoas que já têm ali um hábito de praticar esportes, sei lá, praticam esportes há 3, 4, 5 anos, mas tem pessoas que estão começando uma jornada e elas já querem ir com tudo, né? Ali mergulhar, praticar o esporte, se encontrar no esporte. Eu vejo isso muito também com a corrida, né? As pessoas que começam a correr e daqui a pouco elas estão correndo 10 quilômetros, 15 quilômetros, já estão se preparando para meia maratona. Quais são os cuidados que esse novo esportista deve ter para que ele não tenha ali algo mais sério, né, e passe por toda a situação em que a gente já vem conversando? Olha, essa pergunta é muito boa, porque é exatamente isso, é a moderação e a sabedoria, né? A gente briga muito para que, eu acho que a função da ortopedia é restaurar a mobilidade. Boa. Então, sim, o que a gente quer? Que a pessoa volte ao seu nível prévio lesão, ao seu mesmo nível, que possa praticar a sua atividade na sua capacidade plena do tanto que ela desejar. Entretanto, é preciso ter sabedoria. Então, pessoas que praticam atividade física desde criança, elas têm mais capacidade de se adaptar a uma carga maior. Então, se você é um atleta iniciante, o ideal é que você realmente faça fortalecimento da musculação. Então, se você quer praticar um esporte, eu sempre sugiro que faça musculação. Musculação, eu brinco dizendo para os meus pacientes que não é exercício, é remédio. Boa. Musculação, quanto você pode fazer de criança a idoso, e quanto mais idoso você for, mais você vai se beneficiar da prática de musculação. É um investimento para o futuro, né? Principalmente para Perfeito. É um investimento para o envelhecimento com autonomia. Quando você pratica musculação, você é idoso, pratica musculação, você consegue fazer suas atividades de vida diária, ir ao banheiro sozinho. Então, olha o que muda, né? Além, obviamente, da expectativa de vida e de evitar o adoecimento. Então, a musculação, ela é importante durante a vida inteira, tá? Desde criança, mas criança pode praticar uma musculação? Claro que é adaptada, é exatamente essa a questão. Você pega uma musculação e você tem uma paciente com doença do ombro, você adapta para que ele reabilite e aquela articulação volte ao normal. Não, eu tenho um problema do joelho, então eu adapto. Eu sou idoso, eu sou criança, eu sou adolescente, eu consigo ter essa facilidade de individualização da prática. Perfeito, excelente. E quando você atende uma pessoa que está iniciando um processo, por exemplo, é muito comum, eu tenho visto muito na internet as pessoas incentivando outras pessoas a começarem uma atividade física. E eu já vi desafios, né? Você precisa participar de um triatlo, você precisa fazer um triatlo pela primeira vez, né? Ou você precisa participar de uma meia maratona, se desafie, ou vá até o seu limite ali, né? Quais são os cuidados, assim, o que você falaria para essas pessoas de uma forma técnica? Porque a gente ouve muito da forma motivacional, né? Se permita. E eu não estou criticando esses desafios, às vezes até é interessante para a pessoa sair ali da zona de conforto. Mas quais as informações técnicas essas pessoas que estão sendo desafiadas e disseram sim, elas devem tomar? Eu sei que essa pergunta parece muito com a anterior, mas tem como a gente passar informações 100% técnicas, assim, por exemplo, você precisa 3 vezes por semana fazer isso, né? Tem algum métier que esse paciente ele possa desenvolver? Então, eu acho que os desafios eles são extremamente interessantes, eles conseguem se motivar algumas pessoas que às vezes até a sair do sedentarismo, porque afinal de contas, com a vida, com a rotina pesada que a gente vive, é difícil a prática regular de atividade física. Então, a Organização Mundial de Saúde considera que uma pessoa ativa é aquela que faz 150 minutos de atividade física de moderada a intensa semanalmente, tá? Então, às vezes eu pego um senhor de 80 ou 90 anos de idade que não pratica atividade física. Eu não posso
passar 150 minutos de atividade física para ele, Sim. né? Sedentário a vida inteira, eu às vezes muito frágil, e eu posso, por exemplo, fragmentar e fazer com que ele faça 10 minutos de atividade física de manhã e à tarde, diariamente, às vezes 3 vezes por semana, até que ele vá ganhando a qualidade de músculo para poder praticar regularmente. Então, a medida mais adequada que eu diria para você é assim, a gente tem que extremamente individualizar, Perfeito. tá? Se eu tenho uma paciente mulher que nunca praticou atividade física e é uma senhora idosa, se eu tenho um paciente homem que era muito ativo e parou, então essa individualização, ela procura um profissional da sua confiança que faça essa individualização e prescreva essa atividade física de uma maneira que você evite lesões, porque sabe uma coisa muito frustrante dos desafios é que às vezes a pessoa se empolga e começa a praticar atividade física e se lesiona, aí tem que parar. E aí nem consegue cumprir o desafio final, né? Que seria a prova ali, né? E às vezes tem que se afastar e não consegue fazer nem coisas leves. Verdade. Quando você recebe um paciente que ele precisa da cirurgia, né? Então é um caso cirúrgico. E a pessoa vai receber aquela notícia, né? E a palavra cirurgia às vezes gera, né, no paciente aquele, poxa, pensei que tinha outro caminho ali e tudo. Eu sei que cada cirurgia tem a sua particularidade, mas falando das principais, né, assim, do principal procedimento cirúrgico que você faz, qual o cuidado que essa pessoa deve ter antes da cirurgia, né? Tem uma preparação para essa cirurgia? Ela precisa ali, sei lá, talvez mudar a alimentação, entrar dentro de um novo fluxo. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu acredito que quando a pessoa ela recebe um diagnóstico ali de que ela precisa fazer uma cirurgia, muitas vezes ela vai dar um Google ali, né, ou vai pesquisar no YouTube, cuidados que eu tenho que ter. Então, talvez esse vídeo esteja ali alcançando agora, nesse momento, né? A doutora vai explicar para você. Então, as cirurgias do ombro, elas se desenvolveram muito nas últimas décadas para serem minimamente invasivas, né? Então, normalmente, a maior parte dos problemas do ombro a gente consegue abordar por uma técnica chamada artroscopia, que é quando você pega a articulação e você não abre para chegar na articulação. Você faz pequenos furinhos, onde você coloca a câmera e a partir da câmera, com um instrumentalzinho também muito delicado, você vai conseguir corrigir o problema. Então, isso faz com que seja uma cirurgia muito tranquila, muito agradável, pouco dolorosa, enfim. Seja uma cirurgia desde que respeitado, obviamente, o pós-operatório, porque alguns pacientes não querem manter a tipoia no tempo que deve, e aí realmente isso pode prejudicar o resultado. Então, mas de um modo geral, é uma coisa, é um procedimento relativamente simples, desde que respeitadas as orientações. Não tem nada, claro que sempre que você tem uma alimentação mais rica em frutas e verduras, você tem uma alimentação mais rica também em coisas que sejam anti-inflamatórias, como por exemplo os temperos, hoje que a gente sabe que ajudam bastante, por exemplo, a cúrcuma, que o meu marido vai falar hoje à noite, é um anti-inflamatório conhecidamente importante em evitar, então isso ajuda a cicatrizar. Ter uma alimentação rica em frutas e verduras também está relacionado à melhora da cicatrização em procedimentos cirúrgicos. Legal. A gente está concluindo a nossa conversa, eu tenho uma última pergunta para fazer com uma curiosidade particular que não estava aqui no meu script, mas eu acho interessante trazer para vocês que estão nos assistindo, que é sobre os avanços da medicina, né? Na sua visão, e olhando mais para a sua especialidade, né? O que é que mais evoluiu desde quando você começou ali, principalmente nas cirurgias, né? E a medicina evoluiu muito nesses últimos anos, né? E quais são as promessas de evolução para os próximos anos em relação à medicina? Como a gente criar aqui uma linha do tempo antes da gente encerrar o podcast? Tem. Ano passado, no ano anterior ao ano passado, regularmente eu vou a um congresso na França, tem 2 exponentes na França que fazem congressos regulares a cada 2 anos, eles se alternam, e em 2022 eu estive em Nice, logo na volta da pandemia, lá no congresso do professor Boileau, e o congresso basicamente foi sobre futuro.
né? Legal. Sobre aquele, acho que mexeu bastante a minha cabeça em relação a abrir novos conceitos. Então, eu te diria que hoje, o que eu posso enxergar de coisas novas, de avanços na cirurgia ortopédica é a robotização. Ela, de fato, faz diferença, por exemplo, quando você vai fazer uma prótese no ombro do paciente e você faz a mão livre, digamos assim, que você faz todo manualmente, você tem um resultado. Quando você faz guiado por planejamento computadorizado, por exemplo, você tem resultados superiores, tá? Precisão, né? Mais precisão. Na artroscopia, isso não é tão necessário, porque é uma cirurgia um pouco mais simples, digamos assim. Você consegue enxergar, então, planejamento computadorizado para artroscopia não é tão necessário. Mas nas cirurgias de artroplastia, que com o envelhecimento da população, cada vez mais pessoas vão ter lesão do tendão e essas lesões vão evoluir para artropatia. A artropatia do manguito é essa doença que precisa de prótese. E o resultado da prótese, eu tenho, pelo fato de eu trabalhar no SUS e, portanto, ter contato com pacientes com casos muito graves, eu tenho um volume muito grande, um número muito grande de artroplastias já feitas, né? São essas cirurgias de substituição articular. E eu tenho muita experiência. Mas quando eu uso um pouco mais de tecnologia, que a gente está engatinhando no Brasil, aliás, engatinhando no mundo, já tem várias coisas feitas com robótica, mas assim, os avanços de planejamento computadorizado, que a gente usa os softwares que fazem o planejamento da cirurgia, fazendo guias, inclusive, eles acho que talvez no meu Instagram você já tenha visto umas impressões em 3D, sim. Pronto, aquelas impressões em 3D, elas fazem parte desse planejamento cirúrgico, e isso tem mudado a história das próteses. E aí já dá para até fazer uma projeção ali, né? Tanto para você, eu acredito que o paciente também, né? Ele consegue ter ali uma informação visual. Sim. Esse planejamento visual, ele é apresentado para o paciente também? Ele consegue visualizar? Ou hoje é mais internamente, é mais ali para o médico ter um embasamento? Hoje é mais internamente. Certo. Engraçado que semana passada eu fiz uma prótese numa paciente cuja filha é dentista. E os dentistas, eles trabalham muito com impressão 3D, eles já estão bem avançados nessa coisa dessa planejamento, né? E aí a filha disse, doutora, eu posso fazer. Aí resolveu fazer a impressão 3D da cirurgia da mãe dela, da prótese que eu ia fazer. Mas normalmente isso ainda não é uma coisa que a gente leva. Como que normalmente a gente faz? A gente faz uma tomografia da articulação, essa tomografia tem o DICOM, que seria as imagens cruas, e elas são colocadas num aplicativo, num software de avaliação de perda óssea, de localização das deformidades, e aí planeja-se como é que você vai fazer, qual a inclinação, isso dá mais precisão. Eu lembro que eu fui em um museu em Dubai que eu fiquei impressionado, que ele fez uma projeção de futuro e respira muito nessa questão do futuro, que as pessoas entravam no hospital ali, elas meio que eram atendidas e aí imediatamente tinha-se um diagnóstico ali, mais relacionado com prótese. E aí a prótese ela era impressa na impressora 3D, inclusive eles faziam simulações ali de impressões, a pessoa já colocava ali a prótese e ela já meio que saía andando, um negócio assim surreal, né? Muito futurístico, mas é interessante como nesses últimos anos, realmente a tecnologia, né, ela tem sido um grande aliado para... Antes a gente olhava a tecnologia como algo assustador, né? Mas agora eu acho que as pessoas estão meio que se rendendo, né? A tecnologia olhando ali mais como um aliado. Até por conta do custo, né? À medida que a tecnologia vai ficando... Hoje uma impressora 3D... Antigamente uma impressora 3D era caro. Hoje ela fica barata, a impressão não é tão cara. O acesso ao software também passa a ser uma coisa mais razoável. Mas assim, eu acho que essa aquisição da tecnologia na medicina, ela é inexorável. Inexorável. Assim, a gente sabe que softwares conseguem dar diagnóstico de câncer de mama muito mais que um radiologista. Então, em algumas áreas da medicina, a tecnologia, ela de fato veio para ficar. A gente acha que ainda tem muita coisa nova para ver no futuro. Perfeito. Eu tive a honra de entrevistar a doutora Cristine Muniz. Esse podcast, que é o segundo, eu acredito que ele vai ser uma trilogia, porque você tem muito conhecimento, esse conhecimento ele deve ser compartilhado, né? Existem pessoas na internet precisando absorver
o que você tem, que é muito grandioso. Parabéns pelo seu propósito, pela sua missão de vida. Conte conosco e foi uma honra lhe entrevistar mais uma vez. A honra foi minha conhecer vocês e estar aqui fazendo esse podcast. Eu espero que algumas pessoas possam se beneficiar, sim, das minhas informações e, enfim, acho que é isso. A ideia é fazer chegar a quem precisa a informação. Que bom. E você que está nos assistindo, compartilha com o máximo de amigos, curte esse vídeo, comenta também, passa a se inscrever se você estiver assistindo no YouTube, se estiver no Spotify, compartilha, se estiver no Instagram, compartilha também. É importante que todo esse conteúdo ele seja compartilhado para o máximo de pessoas que precisam obter essa informação e até a próxima.